Esse ano de 2017, nós estamos comemorando, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Esse é um tempo muito apropriado para refletir, para pensar em relação à nossa identidade, à nossa fé, pensar um pouco sobre a nossa teologia, sobre a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos as coisas, como nós vemos o mundo. Então é um tempo de muita reflexão, de muito estudo, de muitas perguntas relacionadas à Reforma Protestante. E uma pergunta que sempre vem à tona no seio denominacional, penso eu que isso tem acontecido em todas as denominações evangélicas protestantes, é a pergunta se a Igreja Cristã Evangélica do Brasil é uma denominação reformada, é uma igreja reformada. Bom, essa pergunta precisa ser respondida de duas maneiras, tentando ser mais preciso em relação à história, em relação aos documentos denominacionais e aquilo que tem sido forjado, formado como a cosmovisão cristã evangélica. Então a primeira parte está relacionada à história. Bom, se você perguntar, a Igreja Cristã Evangélica é uma igreja reformada? No sentido histórico, da perspectiva histórica, das igrejas que sucederam ou que surgiram na Reforma Protestante, a nossa resposta deve ser não. A ICEB não é uma denominação reformada. A Igreja Cristã Evangélica não surgiu como um esforço missionário denominacional, ou seja, missionários que pertenciam a uma denominação, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana, e vieram ao Brasil com o propósito de formar uma denominação, como aconteceu no caso da Igreja Presbiteriana, com Ashbel Green Simonton, como aconteceu com a Igreja Batista, com os missionários Bagby e outros missionários. Mas a ICEB não é uma denominação reformada no sentido histórico. Ou seja, ela é uma denominação autóctone, uma denominação nacional. A ICEB surgiu através do impulso missionário inglês, missionários ingleses, americanos posteriormente, de várias denominações diferentes que, chamados por Deus, vieram ao Brasil com o intuito de evangelização, o impulso missionário de evangelização, de colportagem, distribuir bíblias e literaturas cristãs, e através desse esforço missionário, eles foram plantando igrejas nacionais, igrejas genuinamente brasileiras. Então, podemos dizer que a ICEB é uma igreja brasileira e não uma igreja que veio de um outro país. Agora, pensando de outra perspectiva, na segunda parte, no sentido teológico, litúrgico, eclesiástico, que foi um impulso muito grande da Reforma Protestante também, podemos dizer que sim, a ICEB é uma denominação reformada. No século XVI, no período da Reforma Protestante, surgiram 4 movimentos de reforma. O primeiro movimento foi o movimento luterano, com Martinho Lutero, Philipp Melanchthon e outros que sucederam esses irmãos. O segundo movimento de reforma é chamado de Reforma Suíça, ou o movimento zwingliano, na Suíça. No norte da Suíça com Zwinglio e no sul com João Calvino. O terceiro movimento de reforma foi a reforma anglicana, a reforma na Igreja da Inglaterra. E o quarto movimento de reforma, o movimento anabatista, ou chamado também de reforma radical. Bom, a Igreja Cristã Evangélica, na sua cosmovisão e na sua teologia, ela não se encaixa na teologia luterana. Nós não somos luteranos, não defendemos a consubstanciação, não defendemos
a eclesiologia luterana, que é muito parecida com o governo episcopal. Também a ICEB não é católica, não tem um governo episcopal, não segue a teologia católica, não é anglicana, que defende a teologia da via média, uma mistura entre teologia católica e teologia protestante. Também a ICEB não é anabatista, ela não tem características parecidas com a igreja menonita, com outras denominações reconhecidamente anabatista. Então a ICEB, ela segue uma teologia que veio do movimento reformado, ou seja, com influências do Zwinglio, como por exemplo na pregação expositiva, na importância do ministério para o ensino da palavra constante de Deus na igreja. Ela segue muito mais um pensamento teológico de João Calvino. Na ceia, por exemplo, os elementos da ceia são representativos, representam o corpo e o sangue de Cristo. Não é apenas um memorial, como ensinou Zwinglio, não é a transubstanciação, como ensinou a teologia católica, e não é também simplesmente um ritual religioso, mas a ceia, ela é real, ela é um fato da presença espiritual de Cristo representados pelos elementos da ceia. No aspecto da eclesiologia, a ICEB também segue o modelo reformado, ou seja, os ministérios essenciais são divididos entre pastores, presbíteros que vão auxiliar os pastores, exatamente igual nos orienta a confissão belga e a confissão de Westminster, e também pastores, presbíteros e diáconos, que formam os ministérios essenciais da igreja. No aspecto litúrgico, a ICEB também é reformada. Uma das grandes lutas pelos reformadores em relação ao culto, à liturgia, foi que a igreja protestante deveria formar um culto simples, elaborar um culto simples, cujo princípio, ou o chamado princípio regulador, é a autoridade das Escrituras, ou seja, o culto deve ser elaborado, formado no seu aspecto litúrgico, seguindo a ordenância e os ensinos da Escritura. Bom, a ICEB, desde o início, em documentos da década de 20, da década de 60, vem defendendo a importância de um dirigente de culto, a importância dos elementos essenciais. Isso está claro no Catecúmenos, que é o principal catecismo histórico da Igreja Cristã Evangélica. Então, o princípio regulador da Igreja Cristã Evangélica é a Escritura, é a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia orienta de um culto que agrada a Deus, ou de uma estrutura que tem como propósito principal e final o louvor da glória de Deus, deve ser aceito no culto segundo as Escrituras. E depois, o uso do Salmos e Hinos, que é o primeiro hinário brasileiro, que foi elaborado pela dona Sarah Calley e o Robert Calley, que eram de linha reformada também. É o nosso hinário oficial. A nossa inódia está envolta e recheada da teologia reformada, que orienta também o nosso louvor a Deus, a forma como nós entendemos a Deus, o mundo, a nossa cosmovisão. Ela é transmitida através dos nossos hinos e da nossa hinologia. Então, da perspectiva teológica, litúrgica, eclesiástica, podemos dizer que a ICEB é uma denominação reformada. E ainda na Confissão de Fé, que é o documento oficial da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nós temos o artigo 5º que trata da suficiência da Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé, prática, governo e disciplina. Trata também da questão da soteriologia, ou seja, a salvação promovida e gerada pela graça de Deus. Nós somos regenerados
exclusivamente e unicamente pelo Espírito Santo, não há nenhuma participação humana, não há o ensino da graça preveniente, não há o ensino de que o homem se salva ou o homem participa e coopera da sua própria salvação, como é ensinado nas teologias sinergistas. Na nossa confissão de fé, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. Aquilo que é um dos pontos principais da reformada, do movimento reformado, e também começou a ser chamado pelo George Whitefield, um dos grandes avivalistas reformados, missionário, como as doutrinas da graça. Ou seja, o homem não participa da sua própria salvação, mas ele é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, na perspectiva histórica, ela não é reformada, ela não segue, não sucede à reforma. Porém, na perspectiva teológica, eclesiológica e litúrgica, podemos dizer sim, com toda tranquilidade, com toda certeza, pelos documentos e pela tradição histórica, de que a Igreja Cristã Evangélica do Brasil é uma igreja reformada. Então, que durante esse ano, nos 500 anos da Reforma, possamos refletir as nossas crenças, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de pensar e a nossa identidade para que possamos crescer e caminhar como cristãos evangélicos para a honra e glória do único e verdadeiro Deus aqui no Brasil. Que Deus o abençoe e um bom ano de lembrança e comemoração da Reforma Protestante.